boa tarde. Está no ar o seu programa jurídico aqui da TV Mix, o Primeira Instância. E hoje a gente vai tratar de um assunto polêmico, o projeto de lei número 4330 de 2004, o famoso projeto de terceirização. E para falar sobre esse assunto, o convidado de hoje é o advogado especialista em processo e direito do trabalho, Viceslau Carvalho. E você aí de casa pode assistir também o Primeira Instância através do site www.tvmixbrasil.com.br www.tvmixbrasil.com.br em qualquer parte do Brasil, qualquer parte do mundo. Então você pode assistir através do tablet, do celular, do seu computador. E além disso, você também pode acompanhar todas as notícias do judiciário no primeirainstância.com. Você vai no site lá, primeirainstância.com. E também você vai lá, você vai ter todas as entrevistas aqui do Primeira Instância. Dr. Viceslau Carvalho, o projeto de lei número 4330 de 2014, é bom ou ruim para a classe trabalhadora? Boa tarde. Boa tarde, Robson. Prazer estar aqui com você, né? Tão assíduo no seu programa, na comunidade jurídica, na comunidade acadêmica. E falar do projeto de lei 4330 de 2004, projeto que é de autoria do ex-deputado Sandro Mabel, é um ponto bastante controvertido. Nós, na academia, já prevíamos que um dia ele seria aprovado e que um dia ele estaria dentro do cenário jurídico. E vai depender muito da sua posição, vai depender muito da ótica em que você esteja querendo enfrentar, vai depender muito da ótica que você está defendendo, para você saber se é um bom projeto de lei e se não é um bom projeto de lei. Costumo dizer que bastamos observar quem está o defendendo. Se percebamos que a grande maioria dos magistrados do trabalho, se percebamos que a grande maioria das organizações de trabalhadores e a grande maioria dos docentes é posicionadamente contra esse projeto, você vai ter aí uma ótica do que ele pode oferecer à sociedade. E se você perceber que a Confederação Nacional da Indústria, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do Rio, de Minas, é a favor deste projeto, você já vai perceber que caminhos ele pretende tomar. Você hoje tem no projeto de lei 4330, de um lado, o empregador a favor dele, muitas vezes, e do outro, o empregado, através de sua classe representativa, contra esse projeto. Então, falar que ele é bom, falar que ele é ruim, vai muito também da ótica do interesse de cada um. Falando como um docente, falando como um professor, dentro de um quadro geral, o projeto de lei 4330 de 2004, ele apresenta severas críticas negativas, e aí já dando o meu posicionamento. Ele traz a possibilidade da terceirização da atividade fim no nosso cenário jurídico. Então, dentro dessa ótica, Robson, aí que está o problema. Hoje, no Brasil, não há uma regulamentação sobre terceirização e essa regulamentação ela foi precariamente, diríamos assim, né, que não cabe ao judiciário fazer isso, por isso o precário, ela foi editada, ela foi regulamentada pelo próprio Poder Judiciário da Justiça do Trabalho, através das súmulas do TST. Os próprios magistrados, o próprio Tribunal Superior do Trabalho pediam a regulamentação acerca da terceirização, sabendo que não cabia a ele, através de súmula, regulamentar. E o projeto de lei, o 4330, foi o que ganhou força dentro dos 3 ou 4 projetos que tinha aí tramitando no Congresso Nacional. Ele trata da terceirização de qualquer tipo de atividade dentro de uma empresa. Então, Robson, o primeiro ponto que o telespectador tem que saber é que dentro de uma atividade empresarial, nós temos atividades meio, correlatas e fim. E atividade fim, por exemplo, numa instituição de ensino, por exemplo, privada, numa universidade privada, o que é que uma instituição de ensino vende, serve? Educação. Exato. Então, os professores, eles são pertencentes à atividade fim deste ramo empresarial. E a atividade fim, pelo menos até hoje no Brasil, não podia ser terceirizado, tinha que ser contratado diretamente. Terceirizado podia, via súmulas do TST, ser as atividades meio. Por exemplo, o serviço de limpeza, segurança, os serviços inerentes ao funcionamento
ao mesmo exemplo desta instituição de ensino, poderiam ser terceirizados. Imagine você que um banco ele vende crédito. Assim, seu caixa, seu gerente, seu atendimento não pode ser realizado por terceirizados, porque é a atividade fim do banco. Mas seu serviço de segurança poderia sim ser feito por agentes terceirizados. E o que a PL faz, meu amigo Robson? Ela autoriza a terceirização da atividade fim. Ela autoriza que as instituições de ensino, por exemplo, ela autoriza que as instituições bancárias, as montadoras de veículos, os mais diversos ramos, os sistemas televisivos, sistemas de comunicação... Quer dizer, qualquer empresa, né, pode terceirizar a sua mão de obra. Qualquer empresa, dentro de uma regra geral, ela pode a priori, né, terceirizar a sua mão de obra. A lei faz algumas exceções, algumas vedações, quanto a alguns tipos de atividade relativos à segurança, à energia nuclear, mas de uma maneira geral, as empresas elas podem sim terceirizar suas atividades meio. Mas aquele fim que ela vende, o seu objeto final, ela tem que contratar diretamente. A PL vem para autorizar essa terceirização da atividade fim. Essa é a grande polêmica. Realmente é uma grande polêmica e uma outra polêmica que está causando tudo isso. Os sindicatos, né, estão mobilizados, né, para não permitir que isso aconteça, mas eu acho que, na minha opinião, isso é prego, batido e ponta virada. Agora, tem a possibilidade de ainda o Senado dar que dá essa queda de braço entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara. E aí vamos ver se realmente vai passar esse projeto dessa forma que aí está, né? A problemática agora virou um viés político, virou porque houve uma grande derrota, diga-se de passagem, você como também é um analista político, você sabe disso, houve uma grande derrota da base governista exato, na Câmara dos Deputados quando a apresentação da 4330. Essa semana, aos principais veículos de comunicação do nosso cenário nacional, o presidente do Senado, Renan Calheiros, já disse que um projeto que passou 10 anos para ser apreciado na Câmara não haveria igual pressa, fazendo uma alusão de que 10 anos foram célere, não haveria igual pressa no Senado, usando um jogo aí de ironias. Ela provavelmente, pelo menos durante os 2 anos do curso do mandato do atual presidente Renan Calheiros, do Senado Federal, ele deve ter não tanta celeridade na aprovação como foi no caso da tutela do presidente Cunha na Câmara dos Deputados. Na ótica da terceirização, a crítica dos sindicatos está porque o serviço terceirizado brasileiro ele é historicamente bastante precarizado. Não é educado falar que toda empresa terceirizada ela é precária na prestação dos seus serviços. Não é uma regra absoluta, mas é bem verdade que a grande maioria das empresas terceirizadas que prestam serviço no Brasil, elas são normalmente, eu quero deixar claro que não é uma regra absoluta e sem ofender a qualquer nicho empresarial, mas normalmente, Robson, elas são empresas vinculadas a contratos. Imagine que vençamos um contrato licitatório, imagine que vençamos um contrato de tomada particular de preço a uma empresa pública ou a um ente totalmente privado. E normalmente são abertas empresas de acordo com a situação do contrato. E muitas vezes é sabido, e a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da nossa 21ª região mostra isso, que estes contratos eles são de forma precarizada. Não há equivalência entre o contratante e os terceirizados, a aplicação dos direitos sindicais ela fica diminuída. Então, são 12 milhões de terceirizados hoje no Brasil, cálculos do DIEESE, cálculos do CAGED. Agora, Venceslau, o poder público, o ente público, como é que fica diante dessa lei? Agora você vai me responder isso no próximo bloco. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Primeira Instância para você. E você sabe, Primeira Instância, o direito começa aqui. Até já! Estamos de volta com o seu programa jurídico aqui da TV Mix, o Primeira Instância. E você pode acompanhar
todas as notícias do Judiciário, do Executivo, no primeirainstância.com. Acesse lá o primeirainstância.com e você vai ter também, inclusive, todas as entrevistas aqui do programa Primeira Instância. E, no bloco passado, eu deixei uma pergunta para o doutor Viceslau Carvalho. E esse projeto de lei 4.330 de 2004, como é que fica o servidor público? Como é que fica o ente público diante desse projeto de lei, doutor Viceslau? Amigo Robson, inicialmente no texto originário do deputado Sandro Mabel, a terceirização também atingia da atividade fim o ente público de forma irrestrita. Isso aí já era uma matéria em que atingia a constitucionalidade do projeto, já carecia, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça e nas constituições temáticas, nas comissões temáticas, já havia esse enfrentamento acerca da constitucionalidade dessa possibilidade. Dentro do texto originário, conseguiu-se passar inicialmente a possibilidade de terceirização da atividade fim, principalmente aquelas ligadas às empresas públicas, que são, por excelência, regidas pela CLT e não por estatuto, não são via regime jurídico único, mas quando da votação dos destaques restou vencido a essa ideia e não se é possível a aplicação da terceirização da atividade de fim, sobretudo nas empresas públicas, sobretudo no ente público. Isso fez com que uma grande parcela que estava atacando o projeto de lei 4330 de 2004 saísse da batalha. Considera-se hoje que uma significativa parcela daquelas pessoas em que iam de encontro ao interesse do projeto de lei abandonou, não diria o fronte de batalha, mas perdeu o interesse, perdeu o objeto, uma vez que não há mais a necessidade, não há mais a obrigatoriedade, não há mais a possibilidade, melhor dizendo, de se terceirizar a atividade fim no serviço público. Também, se isso fosse... Se tivesse progredido, tivesse continuado aí, era um absurdo isso, né? Você ia ter uma insegurança jurídica, você ia ter imaginemos uma caixa econômica repleta de, por exemplo, gerentes terceirizados. Então você ia ter a possibilidade de ter um custeio de empresas públicas no Brasil totalmente entregue ao capital privado. Agora, as empresas de economia mista, essas estão dentro. As empresas de economia mista, há uma discussão técnica que o próprio presidente Renan destacou que a votação da Câmara dos Deputados ela não foi clara. Na interpretação acadêmica que eu fiz dos destaques, as empresas de economia mista também estão inclusas nessa proibição de atividade fim. Aí isso é uma matéria que ainda vai se discutir, vai haver esse aparato. O Senado já se posicionou que pode limitar o percentual dentro de um quadro esquemático, dentro de uma proporção, em 20% ou 30% do total do quadro efetivo na iniciativa privada para poder terceirizar. O Senado se mostrou, o Senado está vendo uma oportunidade política de jogar com a sociedade naquilo que possa ser de interesse. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, o que é que isso vai render ainda, né? Espero que o trabalhador, que é o lado mais fraco, não venha mais uma vez ter seus direitos aí ceifados. E isso essa terceirização, pelo menos eu li pouco sobre o assunto, mas a priori isso aí vai prejudicar realmente, né? Vai ficar mais... Inclusive, os sindicatos vão enfraquecidos, né? Porque muita gente vai deixar vai pluralizar muito os sindicatos. O grande problema é que esperava-se uma regulamentação da terceirização, uma organização jurídica, legislativa, e o que na verdade veio foi a propagação da precarização. O que, na verdade, veio, não há na PL, na 4330, não há uma preocupação de equivalência dos terceirizados, não há uma preocupação de equiparação salarial, não há uma preocupação incisiva no regime de contratação.
É bem verdade que um dos destaques colocou a empresa contratante como responsável solidária pelo adimplemento desse crédito, mas ainda há uma fragilidade muito grande naquilo que concerne ao direito do trabalhador. Terceirizar não é uma espécie de mal irretratável, mas esperava-se um dinamismo, esperava-se uma implementação de direitos aos terceirizados, ao passo que ele pudesse também ter aquele caminho de atividade meio desenvolvida, aquele caminho de atividade meio que se propaga dentro de uma estrutura empresarial, otimizando custos, mas respeitando prerrogativa trabalhista. Nós estamos falamos aqui em sindicato, um dos sindicatos mais fortes é o sindicato dos bancários, né? E já é uma preocupação entre os bancários, porque se a privatização realmente vai acontecer, isso aí vai tirar o quê? Vai tirar parte de sindicatos, de sindicalizados, dos sindicatos bancários. Nós temos um exemplo, né? Quer dizer, se você tem 20, 30, 40, 50 terceirizados, esses terceirizados já vão fazer parte de um terceiro sindicato. E imagine que... Então, há um problema também... O projeto foi tentado incluir-se um destaque em que compunha a obrigatoriedade do terceirizado ser vinculado ao respectivo sindicato equivalente. Infelizmente, esse destaque também não passou, não há obrigatoriedade na norma da equivalência. Imagine um professor terceirizado não tem a obrigatoriedade de estar vinculado ao sindicato respectivo, que ele faria a equivalência, o sindicato dos professores, mas e sim pela atividade prioritária do empregador. Um outro destaque também que ficou mitigado foi a questão concernente à obrigatoriedade do cumprimento das cláusulas e convenções coletivas da categoria na qual ele faria a parte alusivamente. É verdade. Então, há um sistema de precarização. É bem verdade que você vai ser filiado ao sindicato de sua atividade prioritária. Isso ainda está muito nebuloso da aplicação de como será no futuro. Mas o fato é que um texto que não é claro, ele só prejudica a parte mais fraca da relação. Verdade. Ele só prejudica. Hoje o que me preocupa, Robson, e eu vejo pouca gente falando, é que um texto legislativo em que ele não é claro quanto à aplicação do direito do trabalho, ele normalmente resulta em prejuízos ao trabalhador. E era isso que eu ia comentar, doutor Venceslau. Como é que um texto já sai meio nebuloso da sua gênese, já vem cheio de dúvidas? Então, eu acho que juristas, especialistas no assunto, têm, né? Eu não sei como é que o legislador faz um projeto de lei assim, e deve ter uma assessoria, deve ter todo um aparato, né? Mas, mesmo assim, ainda vem cheio de dúvidas. Dentro de uma liberdade política que nós temos, basta pensarmos a quem representava, por exemplo, o autor do projeto. Eles são todos constituídos de uma bancária eminentemente bastante empresarial no seu cerne, atendendo bastante ao interesse representativo de grandes grupos empresariais. E se pensarmos ainda, a lei que virá a partir da aprovação do projeto de terceirização, Robson, você tem certeza que ela vai fazer um longo caminho interpretativo, que vai começar nos tribunais de grau, vai começar no primeiro grau, vai começar na vara do trabalho, depois vai atravessar os tribunais regionais do trabalho, o entendimento do TST. Eu tenho certeza que nós só teremos respostas definitivas e, acredito eu, mais equilibradas com a aplicação judicial do que vir ser aprovado na PL 4330. Já é manifesto na Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho que não haverá uma represália de interpretação jurídica quanto à PL 4330. Mas os direitos constitucionais do trabalhador, anunciados no artigo 7º, esses estarão acima de qualquer norma infraconstitucional, de qualquer norma que venha depois da Constituição, que porventura não respeite a prerrogativa do trabalhador ser tratado de forma isonômica, com salários equivalentes, dentro de uma proporcionalidade e com dignidade de suas funções. Eu estou achando que isso vai acontecer, é uma enxurrada de processos lá no seu trabalho, né? Infelizmente. Estamos terminando esse segundo bloco. No próximo bloco, vamos falar um pouco aí da advocacia trabalhista e também da OAB com o doutor Venceslau Carvalho, já que ele também faz parte, né,
da Ordem da Seccional Rio Grande do Norte. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você sabe, primeira instância, o direito começa aqui. Até já. Estamos de volta com o nosso programa jurídico aqui da TV Mix. É o Primeira Instância e você sabe, você pode acessar o site www.primeirainstancia.com. Vai lá que você vai ter todo um aparato jurídico para você. E também se você quiser entrar em contato, né, com um advogado, tirar dúvidas, entra lá no site que você vai tirar as suas dúvidas jurídicas. E continuando aqui a entrevista com o Dr. Vinceslau Carvalho, nós deixamos no bloco passado, né, a deixa da seguinte forma: a advocacia trabalhista. Falar em advocacia trabalhista, doutor Vinceslau, ontem nós tivemos o dia 1º, né, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Temos que comemorar. A advocacia trabalhista está realmente sendo uma ferramenta eficaz no combate aos desmandos empresariais contra o trabalhador? A advocacia trabalhista potiguar, ela é uma referência no Nordeste, ela é uma referência no Brasil. Imagine que a advocacia trabalhista potiguar, ela abriga grandes núcleos regionais de empregadores e, consequentemente, núcleos regionais de empregados, no que confere a defesa de muitas empresas, de muitos empregados, de uma maneira geral. O dia de ontem, ele é um dia de muita reflexão, Robson. Nós estamos vivendo hoje, sim, com certeza, uma crise legislativa quanto aos direitos e prerrogativas dos trabalhadores. É necessário um entendimento de que a legislação precisa ser atualizada, uma atualização no sentido, inclusive, para poder prover mais trabalho, para poder prover mais emprego, mas que essa atualização não represente necessariamente uma redução de direito. Eu considero que o dia de ontem, o dia 1º, é um dia de reflexão, não algo que se comemorar. Realmente tem que se refletir bastante, até porque, doutor Vinceslau, a gente sabe que uma execução trabalhista é brincadeira não, tem execução que passa 20 anos para chegar ao fim. Eu acho que 20 anos para um direito... E imagina-me que é um crédito de natureza alimentar. Não, já o cara vai morrer de fome já. Né? É um crédito de natureza alimentar, é um crédito que tem que ter essa mudança na legislação. É o calcanhar de Aquiles das relações processuais trabalhistas da execução, e tramitam 14 projetos de lei mais avançado, de forma mais avançada no Congresso Nacional. Então é necessário que nós reflitamos quanto à aplicação desse direito. O que se tem visto é que modernizar está significando retirar a prerrogativa de empregado, retirar a prerrogativa de fraco, retirar direito de empregado. Então a gente tem que ter uma reflexão muito séria quanto a isso, que é necessária a atualização legislativa, mas que ela acompanhe também a integração de direitos. Doutor Vinceslau, nós também falamos no bloco passado sobre a OAB, né? Você também é membro da OAB, é diretor-geral da Escola de Advocacia, né? E como é que anda a OAB? Como é que está a escola? O que é que estão fazendo aí para melhorar a categoria? Bem, na minha atuação como diretor da Escola Superior da Advocacia, eu tenho o professor Antonino Pio Cavalcante como meu vice-diretor e também tenho atuação como conselheiro seccional. A OAB passou este triênio engajada prioritariamente na edificação de sua sede em Candelária, que você já deve ter passado, é bem próximo, inclusive aqui da TV Mix. Nós temos uma previsão... Qualquer dia eu vou até fazer umas imagens lá para mostrar aqui como é que anda. Seria importante. A obra tem previsão de entrega para setembro. É uma obra bastante ambiciosa. A ESA vai ter uma nova posição perante esse reenquadramento. A ESA ela passou... O prédio realmente é suntuoso. O prédio ele é proporcional ao tamanho da categoria, a importância da categoria hoje no nosso Rio Grande do Norte. Então nós centralizamos
centralizamos recursos, centralizamos a ótica da anuidade, centralizamos os esforços na edificação desse antigo sonho. Imagine, Robson, que nosso prédio da Cidade Alta / Ribeira, ele é tombado pelo patrimônio histórico natalense e não pode sofrer nenhum tipo de grande reforma. Então, nós lidamos com uma estrutura muito antiga que não pode passar por riscos arquitetônicos grandes. E houve a necessidade, já havia necessidade, é um projeto bastante antigo, da edificação de nossa sede. A nossa legislatura, ela centralizou em duas óticas, a construção de nossa sede e no maior aparato ao Tribunal de Ética e Disciplina. O encaminhamento que deu o presidente Sérgio Freire, ele bateu, não diria todos os recordes, mas ele bateu todas as estatísticas relativas a julgamentos éticos perante a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte. Então, eu acho que a característica marcante desses 3 anos é a edificação de nossa sede, na nossa necessária sede, e a questão ético-disciplinar. Na ESA, na Escola Superior de Advocacia, conseguimos implementar alguns projetos, como o Café com Lei, que acontece todas as últimas semanas do mês. Conseguimos implementar os cursos via satélite, efetivamente, em convênio com a Associação dos Advogados de São Paulo. Conseguimos trazer a aula Prime, conseguimos trazer os projetos de integração e doação. Então, assim, dentro de uma ótica, nós realizamos um trabalho verdadeiro na ESA de sua reconstrução e de sua consolidação. Ok, doutor Venceslau, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer a sua presença aqui e dizer que o primeiro instante está de portas abertas para a Escola Superior de Advocacia, para a OAB, né? Para o senhor. O senhor, quando quiser, não precisa nem ligar, é só chegar aqui, já sabe o endereço, o primeira instância está de portas abertas. Dispenso o senhor, ele tem um respeito e um carinho muito grande, Robson, sabendo você que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela, no Rio Grande do Norte, dos órgãos jurisdicionais, ela é a única que não tem uma porta giratória com detector de metais. É verdade. Então, porta aberta e chave sem cadeado, você tem a certeza que é a nossa casa, eu não preciso retribuir o convite, afinal, ela é sua também. Inclusive, eu tenho um projeto que eu vou levar para a OAB, para a gente implantar aqui no primeira instância. Um projeto legal, que vocês vão gostar. O prazer será nosso e tenho certeza que ele vai contribuir para a classe. Ok. Você aí de casa, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela paciência e pela audiência. E você sabe, primeira instância, o direito começa aqui. Próximo sábado, mais uma vez, estaremos com mais um primeira instância. Você sabe, a partir das 14h30, o programa vai ao ar, inédito, aos sábados, às 14h30, com a reprise nos domingos, às 18h, e nas quintas-feiras, às 22h. Fique com Deus. Até lá com mais um primeira instância. Tchau.